E aí, para a gente entender no que se baseia a etologia, o comportamento dos cavalos, todos os meus aluninhos e amigos já me ouviram falar isso muitas vezes, mas eu vou falar das 3 grandes características etológicas dos cavalos, que todos vocês já conhecem, e vamos nos aprofundar um pouco mais na 4ª, que é um pouco menos conversada, mas no nosso tema de hoje, origem do horsemanship natural, é a mais importante. Então, em uma frase, todos vocês sabem, os cavalos são seres gregários que ficam a maior parte do dia em movimento e ingerindo forrageiras, ingerindo gramíneas. Ou seja, cavalo gosta de capim e de companhia de outros cavalos. E para obter o capim que ele precisa ficar em movimento. Não é? Então, sim. Por que um leão come uma vez por dia, uma vez em dias alternados, come uma grande quantidade de comida e dorme o resto do dia e, consequentemente, ele tem um sistema digestivo muito parecido com o nosso, no sentido de que o estômago é muito importante, os intestinos são curtos, ele evacua, desculpa, vou ser um pouco grossa aqui, ele evacua com pouca frequência e as fezes dele são fedidas. Cocôzinho de gato, porque ele é um puro carnívoro. Ele tem que caçar, para conseguir a caça ele tem que obter a caça, né? E aí ele ingere uma grande quantidade de caloria de proteína de uma vez só, que é de digestão eminentemente gástrica, pouco teor de fibras. Aquela digestão é toda muito intensa, vai logo para as reservas do sangue, ele precisa dormir para fazer a digestão, e o aproveitamento dessa dieta proteica é muito elevado. Como é uma dieta à base de enxofre, você vai ter fezes com poucas fibras e com odor forte. Cocôzinho de gato. Cavalos também são seres de manada. Eu gosto da comparação com os leões, ou poderia ser os lobos também, porque são seres de grupo, né? Tal como os cavalos, eles têm atividade em grupo, eles dependem do grupo para sobreviver, mas as estratégias são diferentes. Os cavalos pastam, eles evoluíram pastando, eles se criaram num contexto em que a comida não precisa ser caçada, ela está lá, é só baixar a cabeça, ela não precisa nem ser procurada. Por isso que os cavalos se extinguiram das Américas antes da Idade do Gelo, uns 100 mil anos atrás, e pelo Estreito de Bering foram para a Ásia. Os cavalos passaram toda a história evolutiva deles muito antes da domesticação, indo atrás de capim. Então, o habitat natural dos equídeos no mundo são as savanas, as planícies, as estepes, as grandes pradarias de grama. Grama infinita. Então, você vive, Thiago, você que é um cara como eu, que gosta de uma dieta saudável, você vive no paraíso das alfaces. O seu mundo é um paraíso de alfaces infinitas. Mas a única coisa que existe para comer no seu universo é alface. Então imagina agora que você é um atleta humano, desses que malha, que precisa umas 4.000 calorias por dia, mas você tem só alface. Alface pra comer. Rapaz, você ia comer alface pra caramba. E se você fosse um bicho de 300, 400 quilos que precisa de 30.000 calorias ou 15.000 calorias? Só alface. Quantas horas você come por dia? 20 horas por dia. 20 horas por dia. Você não tem o conceito de refeições. Não existe isso, comer e parar. Você come sem parar. O que você vai ter? Um estômago, ou seja, essa comida é leve, altamente digestiva. Ela passa rápido pelo estômago. O seu órgão digestivo principal vai ser intestino delgado e intestino grosso. Você vai ter, lógico, nutrientes à vontade, porque você come sem parar. E a sua eliminação vai ser grande de fibras. Aí, senhor zootecnista, você também descobriu por que vaca caga mole e cavalo caga duro. Por que o cavalo tem síbalas bonitinhas e o bovino não? Ou seja, o estagiário de zootecnia, que faz estágio lá em Seropédica, se faz toque em égua, pode pegar o ônibus, ninguém percebe. Se você faz toque no monte de vaca, você fica encharcado de bosta daqui até ali, verdade ou mentira? Verdade. Por quê? Porque o cavalo tem fermentação pós-gástrica. As bactérias são menos eficientes. Ele elimina um monte de fibras. Mas ele não precisa ficar deitado ruminando.
O bovino digere tudo, digere frango morto, bagaço laranja, torta de algodão, transforma tudo em proteína. Caga mole. Não sobra fibrinha nenhuma para contar a história, mas tem que ficar deitado ruminando. Os nossos queridos ancestrais não sabiam de nada disso, mas sabiam, porque o animal de montaria, de galope deles, virou o cavalo, não o bovino. E os nossos cavalos evoluíram naturalmente para comer o dia inteiro. Então, veja, mesmo que eu tenha os meus 2 lá na Universidade do Cavalo, eu sei disso, eu dou fibra para eles sem parar. Feno, capim, pré-secado. Eu tento imitar essa condição básica de 20 horas por dia, ou 16 horas por dia, lógico. A gente fala 20, mas 15 a 20, dependendo da qualidade do volumoso, etc. Mas, mesmo assim, isso não é a natureza. Porque na natureza eles andam. Sim. Pensa nisso, que para os equídeos, para todos os grandes herbívoros, na verdade, todos os grandes herbívoros, também os ruminantes, que são a maioria absoluta, os camelídeos, os antílopes, os bovídeos todos, os caprinos, os ovinos, não existe comer parado. E por que isso é importante? Porque isso que dá cólica. O que dá cólica não é só a alimentação errada, é a falta de movimento também. É a condição de comer parado. Porque o peristaltismo, todo mundo que me conhece sabe que isso aqui é peristaltismo. Isso aqui são os intestinos. O peristaltismo é ativado também pela musculatura abdominal, pela movimentação. O cavalo está em permanente passeiozinho digestivo. Né? Se ele não está em permanente passeio digestivo, o processo digestivo dele já é prejudicado. E, lógico, a segurança deles vem do rebanho. Né? Então, se você... Porque um cavalo sozinho vira presa fácil. Um cavalo sozinho, ele tendo que fazer todas as funções sozinho, de cuidar dos inimigos, procurar água, procurar comida, ele não tem uma vida longa. Então, se a gente voltar na história da dança de peristaltismo, isso aí. Se a gente voltar na ideia da motivação da sobrevivência, cavalo que não anda o tempo, não anda a maior parte do dia, que não come, ingere volumoso a maior parte do dia, que não está em companhia permanente de outros cavalos, evolutivamente ele fez o que? Ele morreu. Não posso andar e procurar comida, não posso andar a pastar o tempo todo, morri. Estou longe de outros cavalos, morri. Esses são os grandes 3 pilares do comportamento natural, não só dos cavalos, mas dos grandes herbívoros. Tem umas diferenças aí, se você parar na história dos ruminantes, você começa a entender por que vaca esconde bezerro e égua não. Por causa disso, porque a vaca acumula leite. A égua não acumula leite. As vacas podem se dar o luxo de esconder a bezerrinho e procurar comida deliciosa lá longe. Agora, nunca na vida você vai ver uma égua escondendo um potrinho. Que é um comportamento que os ruminantes têm. Mas, de novo, eu estou me alongando demais. Por que isso é importante? Porque potrinho órfão morre. Porque potrinho órfão morre porque as pessoas acham que conseguem criar que nem o bezerro, mamando 3 vezes por dia. Não consegue. Potrinho órfão tem que mamar 1 vez por hora. Então, esse comportamento de ingestão contínua de alimentos, eles são condicionados evolutivamente a isso desde muito cedo. Muito bem. Nessa história dos lobos e dos cavalos, só vou me adiantar um pouquinho. Pode fazer sintetizar os 3 grandes pilares, fazer uma lista. Olha a Mental Coach. A live, para quem está perguntando, vai ficar disponível. Mas, oi, Bárbara. Mas andar e pastar na companhia de outros cavalos. Os cavalos são animais gregários que pastejam e fazem isso em movimento. Andar, pastar, outros cavalos. Só isso que são os 3 pilares. O resto, você deduz todo o resto.